União, organização, tecnologia, vanguarda, evolução. Núcleo de Telesaúde do Hospital Universitário. Universidade Federal do Maranhão. Boa tarde a todos e a todas. Eu sou Josineide Matos, sou enfermeira. Estou da Coordenação Estadual das Arboviroses Dengue, Chikungunya e Zika. Hoje, nosso tema, nós abordaremos a vigilância epidemiológica das arboviroses Dengue, Chikungunya e Zika no Maranhão. Esse aqui, primeiramente, mostrando, é o Aedes aegypti, o mosquito transmissor dessas três arboviroses, até demais, mas estamos falando especificamente sobre Dengue, Chikungunya e Zika. Ele é um mosquito que está em várias localidades do mundo e no Maranhão, em todos os nossos municípios, nos 217 municípios do Maranhão, nós temos a presença do Aedes, Como arboviroses, elas são transmitidas aos seres humanos pela picada dos artrópodes hematófagos e nós temos como exemplo o Aedes aegypti. Lembrando também que no Maranhão nós temos outra população de mosquito que em outros países também consegue transmitir a dengue ou a chikungunya, que é o Aedes albopicus. Mas em relação ao Brasil, nós ainda não temos relatos que o Aedes albopicus possa também estar transmitindo essas arboviroses. Contudo, é necessário que nós tenhamos cuidado e façamos a mesma prevenção que nós temos para o Aedes aegypti, nós tenhamos para o Aedes albopicus, A transmissão, como eu falei para vocês, é necessário que tenha o vetor, que é o Aedes aegypti, tenha uma pessoa infectada, o mosquito vai picar esta pessoa infectada e, consequentemente, vai procurar sangue, porque nós sabemos que é o mosquito fêmea quem faz toda essa transmissão, porque ela necessita de sangue, e ela vai e pica uma pessoa saudável. Assim que acontece a transmissão. As pessoas infectadas são os principais reservatórios e multiplicadores do vírus, servindo como fonte de infecção para o mosquito. Então, mesmo que nós tenhamos uma população de mosquito grande, é necessário que o vírus esteja sendo transmitido, tanto os 4 sorotipos da dengue, quanto o vírus do chikungunya e da zika. Qual a nossa preocupação? É que nós temos uma população muito grande do Aedes aegypti no nosso estado e nós também temos os vírus circulando, já foi comprovado. Temos os 4 sorotipos da dengue, temos o vírus do chikungunya e temos o vírus da zika circulando em nosso estado. Então, a nossa preocupação é essa em relação à transmissão, Nós vamos falar de alguns fatores que contribuem para a proliferação do Aedes aegypti. Por exemplo, a variação de clima. Nós sabemos que nós temos um clima propício à proliferação destes vetores, porque nós temos calor, nós temos umidade e nós temos essa variação, chuva, sol, calor, umidade. O que acontece? Os meses considerados os meses mais preocupantes em termos de proliferação do vetor, não estou dizendo que os demais meses não sejam também preocupantes, mas o período de novembro a março, que é um período de variação climática muito grande dentro do nosso estado, a proliferação do vetor, ela se torna mais propícia e são os meses que nós temos que ter muita preocupação em relação aos criadouros dentro das nossas residências ou em outros locais. O incremento da população nas áreas urbanas, Nós temos aqui no gráfico uma informação até 2010 do crescimento da população urbana em relação à população rural. Isso é preocupante também, porque muitas das vezes esse incremento de população dentro de um determinado território, ele não vem de maneira planejada, então existem aqueles aglomerados, aquelas localidades onde a proporção de número de reservatórios e a proporção de locais propícios para a proliferação do vetor fica bem evidenciado. Temos também a oferta irregular de água e o aumento da produção de lixo urbano. Esses gráficos, eles mostram muito bem, em relação ao Brasil, a questão da população urbana atendida com coleta de resíduos sólidos urbanos, Conjuntura de recursos hídricos no Brasil, no informe de 2009,
que nós temos pouco realmente. Nós sabemos que em alguns municípios a oferta de água é super irregular, onde uma semana a pessoa tem a água ofertada, outra semana não tem. Então, a necessidade de acondicionar esta água torna-se essencial. O problema é que esse acondicionamento não é feito de forma correta, proporcionando a proliferação do vetor. Temos também a questão da produção de lixo urbano. Nós temos também muitos locais onde a coleta de lixo, ela não é, ou de resíduos, não é feito de forma adequada, e isso faz com que, quando realizada algumas atividades como lira, nós encontramos também muitos focos nos lixos encontrados nas áreas urbanas. O transporte de pessoas, cargas e aumento do fluxo de turistas domésticos e estrangeiros, isso também proporciona a proliferação do vetor. Lembrando, né, que foi constatado na nossa história, retornando um pouco da nossa história, que há o relato dos primeiros ovos, né, que os ovos do mosquito Aedes, eles vieram transportados através dos navios negreiros, né? Então, isso nós temos também dentro da nossa história, essas informações. Imaginem agora que o fluxo está mais fácil para que nós possamos sair pegarmos um avião, navio, onde a questão do turismo está bem evidenciada. Então, isso também proporciona um grande perigo para o aumento dessa população, esse transporte do Aedes aegypti, tá? Então, vamos ver agora o que são as arboviroses. As arboviroses são doenças causadas pelos chamados arbovírus e transmitidos por artrópodes, como nós já falamos anteriormente. As principais arboviroses, nós temos a dengue, chikungunya, zika e febre amarela, que são caracterizadas como doenças febris, inespecíficas, de diagnóstico clínico e, em primeiro momento, de difícil de ser diferenciado. Por que eu falo isso? Porque todas apresentam, às vezes, as mesmas sintomatologias, né? Diferenciando algumas sintomatologias mais evidenciadas em uma doença e em outra, mas todas apresentam praticamente sintomatologias semelhantes, tá? Nós estamos nos referindo à vigilância epidemiológica, então vamos começar a falar da portaria de consolidação número 4, de 28 de setembro de 2017. Essa portaria, ela revoga a portaria antes do 204, que é a portaria que fala, que rege sobre as doenças de notificação compulsória. Nós encontraremos essas informações no artigo 8º, onde ficam revogadas por consolidação as seguintes normas. No anexo 17, diz o seguinte, que a portaria número 204, GM, Ministério da Saúde, de 17 de fevereiro de 2016, publicada no Diário Oficial da União, seção 1, de 18 de fevereiro de 2016. Então, essa portaria de consolidação número 4, ela revoga este anexo da portaria, ela revoga a portaria 204, que refere-se justamente ambas à lista de doenças de notificação compulsória, tá? Quais são as doenças, qual o período que deve ser notificado e a obrigatoriedade, como o próprio nome já diz, da notificação em casos de algumas doenças elencadas nesta portaria. E a dengue, chikungunya e zika também estão elencadas como doenças de notificação compulsória. Vamos falar dos dados epidemiológicos. Em relação às arboviroses, o estado do Maranhão, assim como os demais estados do Brasil, tivemos um pico, né, em relação ao ano de 2016. Fizemos aqui uma comparação entre os anos de 2015 e 2018. Em relação à dengue, temos a informar. Em 2015, tivemos 8.292 casos registrados no SINAM, tá? O sistema para registro da dengue, de casos suspeitos de dengue, casos prováveis, é o SINAM Dengue Online. Em 2016, tivemos um incremento de 23.961 notificações, sendo 2017 6.869 e 2018 nós estamos com uma redução de 71,16% em relação a 2017. O que nós temos a falar sobre isso? Em 2016, lembre-se bem que foi o período da emergência, novos vírus surgiram, que foi o vírus da Zika,
primeiramente, e depois o vírus do chikungunya. Então, como nós não tínhamos definição clínica ainda para estas doenças, todo era notificado como dengue, né? Então, com certeza, nesse ano de 2016, nas notificações da dengue, nós temos casos de Zika e provavelmente casos de chikungunya também, tá? Isso faz com que nós comecemos hoje a perceber a diferença que nós temos de conhecer a definição de caso de cada arbovirose, para que nós inserçamos no sistema somente a doença que realmente nós estejamos suspeitando. Em relação à chikungunya, nós também tivemos uma redução em relação a 2017 para 2018, né? Sendo 2016 um ano também com muitos casos notificados, porque era uma doença nova e a partir do momento que começaram a serem divulgadas as manifestações clínicas adequadas com essa doença, de acordo com a doença, com chikungunya, a notificação foi ficando mais sensível. E com isso tivemos um aumento também, tivemos um número de 12.999 casos notificados de chikungunya no Maranhão em 2016. Em 2017, tivemos 6.292 casos notificados. Em 2018, nós tivemos uma redução de 89,62%, com 653 casos notificados até a semana, creio que esta 45, no Sinan Online. Em relação à Zika, em 2015 nós tivemos 94 casos notificados, 4.653 casos notificados em 2016. Lembrando que Zika, com certeza nós tivemos mais casos de Zika, porque não tinha ainda o sistema direcionado. Lembro que antes era no FormSUS e ficou uma indefinição, não só em nível de Maranhão, mas em nível de Brasil, até que se consolidou um sistema realmente para se notificar Zika vírus. E foi se colocado, tanto é que hoje permanece ainda no Sinanet. Nós temos o Sinan Online para dengue e chikungunya e temos o Sinanet para o Zika vírus. Em relação a 2018, com 139 casos, nós tivemos uma redução de 73,6%, tá? Fazendo uma análise dos gráficos, apesar dos números menores em relação à notificação, mas nós temos que ficar atentos, porque sabemos que desde dengue, em relação a dengue, chikungunya e Zika, nós temos muitos casos de subnotificação. Né? Pessoas que procuram nossas unidades com sintomas bem sugestivos de arbovirose e a notificação passa despercebido. Isso a gente consegue conferir quando vamos fazer algumas visitas, alguns monitoramentos em determinados municípios, onde a gente consegue ver que as pessoas adentraram as unidades com sintomas sugestivos, febre, mialgia, cefaleia, mas que não foram notificados nos sistemas pertinentes aos agravos. Sinan Dengue Online, Sinan Online para a dengue chikungunya e Sinanet para o Zika vírus. Em relação à incidência no Maranhão de 2015 a 2018, o mapa fica bem visível a questão das notificações. Em 2015, nós temos a incidência baixa, tanto como em 2016, enquanto 2017 e 2018. Contudo, em 2016, nós tivemos naquela região uma incidência um pouco maior, tá? A incidência é um caso a cada 100 mil habitantes. Então, o mapa fica bem visível em relação a 2018, a redução do número de casos em relação a 2017, certo? Em relação à dengue. Em relação à chikungunya, olha como o mapa em 2015 era uma doença que não existia, 2016 teve aquele incremento, né, de número de casos em relação à chikungunya, 2017 um aumento significativo assim, em relação ao maior número de municípios, com uma demanda um pouco menor, e 2018 com poucos municípios notificando os casos de chikungunya. A mesma coisa é bem visível em relação a esses mapas referentes ao Zika, né? 2015 quase sem notificação, 2016 item,
teve aquele pico, vocês observaram os 3 mapas em relação a dengue, chikungunya e zika, como 2016 foi um ano realmente muito preocupante, apesar da dengue, todos os anos, com exceção de 2018, com poucas notificações, 2017 com zika nessa região do sul e 2018 também na região do sul. Se vocês observarem os 3 mapas, vou voltar aqui um pouco, 2015, 16, 17 e 18 para a dengue, a região sul do Maranhão, com sempre casos notificados. Idem, 2015, 16, 17 e 18 para o chikungunya, nós temos também ali o sul do Maranhão, casos notificados. E em relação à zika, nós temos 2016, 2017, com alguns casos notificados, 2018, o sul do Maranhão também notificando presença de casos prováveis de dengue, chikungunya e zika no estado. Em relação à circulação viral para a dengue, nós sabemos que a dengue é uma doença que tem 4 sorotipos. No Maranhão, 2011 a 2018, nós estamos vindo percebendo a presença da circulação viral desses sorotipos. Temos a dificuldade ainda em relação ao resultado do sorotipo que está circulando, porque infelizmente ainda é um exame que nós ainda não fazemos no estado do Maranhão, mas provavelmente ano que vem estaremos fazendo. Mas o que eu quero chamar a atenção é em relação aos sorotipos. Temos o DEN4, temos o DEN2, temos o DEN1, temos o DEN3, então nós temos os 4 sorotipos circulando no Maranhão. No ano de 2018, nós só conseguimos, até agora, confirmar a circulação do sorotipo 2 em São Luís. Isto não quer dizer que os demais municípios não tenham sorotipo circulante, gente. Isso a gente consegue ver pelas notificações. Nós não conseguimos, foi ainda, captar qual sorotipo que está circulando em outras regiões, tá? Porque isso requer um acondicionamento mais dificultoso em relação à circulação viral que nós temos que realizar. Mas na frente nós veremos isso. Vigilância epidemiológica em si. Os objetivos da vigilância epidemiológica: identificar novos problemas de saúde pública. Vocês observaram que a partir do momento que começa a se notificar, a gente começa a ficar mais alerta. A zika, a chikungunya foi uma prova bem realista disso, né? Da identificação de novos problemas de saúde pública. Detectar e tratar precocemente os casos suspeitos, visando redução de letalidade. Estimar a magnitude da morbidade e mortalidade causadas por determinados agravos. Identificar fatores de risco envolvendo a ocorrência de doenças. Recomendar, com bases objetivas e científicas, medidas necessárias para prevenir ou controlar a ocorrência de específicos agravos à saúde. Avaliar o impacto de medidas de prevenção por meio de coleta e análise sistemática. Isso é importante, o sistema tem que estar bem analisado, eles têm que estar bem sendo utilizado para que nós possamos estar tomando medidas preventivas em relação ao agravo que está sendo notificado. Identificar e investigar os locais prováveis de infecção e recomendar e adotar medidas de controle e prevenção. Isso é muito importante em relação às arboviroses, porque nós sabemos que existe o tratamento preventivo, né? Se eu tenho uma localidade onde as pessoas estão adoecendo, isso eu estou conseguindo sinalizar dentro do sistema o que nós temos que fazer em relação às arboviroses, ir até a determinada área, ver se o vetor está realmente, qual a população de vetor, entra a questão da entomologia, para a captura desses vetores, para que nós possamos estar fazendo o trabalho ou de nebulização espacial, né, que é o carro fumacê, como é chamado, ou realmente a eliminação de criadouros, que é um tratamento mais efetivo, tá? Que é o tratamento do criadouro, eliminação de criadouro, tratamento de reservatórios, seja de forma mecânica ou química. Então, essa identificação do local provável de infecção para as arboviroses é de extrema necessidade para que sejam tomadas as medidas cabíveis de prevenção. Quem notifica, pessoal? Isso aí que é o problema. Algumas pessoas, alguns profissionais de saúde,
eles acham que a notificação fica sob responsabilidade só de determinados profissionais. Na realidade, a Lei 6.259, de 30 de outubro de 75, ela é bem clara. Ela define que é dever de todo cidadão comunicar à autoridade de saúde local a ocorrência de fato comprovado ou presumível de casos de doenças transmissíveis. Tá? Sendo obrigatória a médicos e outros profissionais de saúde no exercício da profissão, bem como aos responsáveis por organização e estabelecimentos públicos e particulares de saúde. Não é só o setor público que tem que notificar, todas as unidades relacionadas a estabelecimentos de saúde, independente de ser público ou privado, é obrigado a notificação, tá? E ensino, a notificação de casos suspeitos ou confirmados das doenças relacionadas na Lista Nacional de Doenças de Notificação Compulsória, que eu falei para vocês que nós encontramos agora na Portaria Consolidação número 4. Tá? Então, essas doenças estão elencadas lá e a partir do momento que se suspeita da doença, ela tem que ser notificada. O prazo de notificação nós veremos mais à frente, mas o importante é que nós temos que ter essa sensibilidade que todas as pessoas, todos os profissionais de saúde devem fazer a notificação, ok? E o que notificar, gente? Para onde notificar? Como notificar? Tá? Então, o que notificar? Todos os casos suspeitos, óbitos e surtos. Prazo máximo de notificação de 7 dias, isso para casos suspeitos. E observação, os óbitos suspeitos, notificação em 24 horas, certo? Para onde notificar? Para as vigilâncias epidemiológicas dos municípios e, excepcionalmente, para a SES e para a área técnica e CIEVES. Então, essas notificações, elas têm que acontecer, porque a partir do momento que começa a se notificar, como eu falei anteriormente, as medidas são mais rápidas para que nós possamos quebrar a cadeia de transmissão, seja a doença que for, e eu me referindo aqui às arboviroses, dengue, chikungunya e zika. Como notificar? Nós temos a ficha de notificação do SINAM, pode ser por telefone, pode ser por e-mail, por zap, que hoje a ferramenta maior fax nem se usa mais, mas ainda tem localidade que tem fax, pelo WhatsApp. O importante é que nós façamos essa notificação, tá? Como é que são as etapas dessa notificação? O início é a notificação, faça o levantamento de dados, faça a coleta de amostra para exames, e isso nós temos uma barreira, um entrave muito grande em relação à coleta de amostra para exames na maioria dos nossos municípios, tá? Busca ativo de casos semelhantes, levantamento entomológico, e o prazo de encerramento, a partir do momento que você notifica, são 60 dias, para que você tenha feito a notificação, você tem 60 dias para encerrar com esses itens que nós falamos: levantamento de dados, coleta de amostra para exames, busca ativo de casos semelhantes, fazer o monitoramento viral e, caso ocorra óbito, a investigação de óbitos, né? Nós sabemos que essa questão da investigação de óbito é um gargalo que nós ainda temos em relação ao encerramento de casos, mas esses itens, eles são itens importantes para que nós tenhamos uma vigilância efetiva. O que nós temos que levar em consideração, que eu botei até atenção ali, que quem faz a investigação, isso nós sempre temos problemas dentro dos nossos locais de trabalho. A investigação, a coordenação é da vigilância epidemiológica e a execução é de responsabilidade de todos os setores do SUS e de todos os profissionais do sistema. Não tem essa especificidade que a obrigação da responsabilidade da vigilância, da execução, é somente da vigilância epidemiológica. É necessário que nós tenhamos ações integradas. A atenção primária é de grande importância para que nós possamos ter esse encerramento no tempo oportuno. A responsabilidade de investigar, nós temos que quebrar esse paradigma de que seja só responsabilidade da vigilância epidemiológica. Responsabilidade é de todos. Todos nós profissionais de saúde dentro do nosso território somos responsáveis na questão da investigação dos casos do agravo que nós estamos suspeitando de determinada localidade. Então, ação integrada entre vigilância e atenção primária,
ocorrendo, nós teremos como desenvolver um bom trabalho e um encerramento em tempo oportuno para as nossas investigações. O encerramento dos casos, nós falamos o passo a passo que como notificar e o encerramento dos casos, como ocorre. O que nós temos que considerar para o encerramento? O cumprimento dos critérios de definição de caso, lembrando, gente, que nós temos que conhecer a definição de caso e saber o que nós estamos notificando, isso é importante. Dados de notificação, resultado dos exames laboratoriais, esse é extremamente importante para a questão das arboviroses, porque nós sabemos que nós podemos encerrar por critério laboratorial e critério clínico epidemiológico, mas para que nós possamos encerrar como clínica epidemiológica, é necessário que nós tenhamos exames confirmados por laboratório. Determinada área, determinado período, nós tivemos vários casos, coletei 10%, coletei uma determinada quantidade de exames, deu positivo, os demais que eu não fiz a coleta de exame, eu posso encerrar por clínica epidemiológica, contando que eu tenha resultado laboratorial confirmado da doença nesse período. Então, é importante que nós vamos rever realmente nosso sistema e ver se os casos que nós estamos encerrando não está sendo apenas por critério clínico epidemiológico, para que nós possamos começar a forçar, né, que a vigilância, que as etapas da vigilância ocorram de forma corretas, porque nós precisamos do laboratório. Eu sempre disse, não existe vigilância sem laboratório. Temos que levar em consideração a situação epidemiológica e o quadro clínico apresentado. E agora nós vamos perguntar, mas quando eu vou suspeitar de dengue? É só aqui umas informações rápidas, tá? Quando suspeitar de dengue, pessoa que vive ou tenha viajado nos últimos 14 dias para a área onde esteja ocorrendo a transmissão da dengue, ou tenha a presença do Aedes aegypti, nós sabemos que nós podemos fazer essa confirmação da presença do Aedes através do LIRA, que é o levantamento de índice rápido do Aedes aegypti, que no Maranhão nós fazemos nos 217 municípios 4 vezes ao ano, ou através de armadilhas, tá? E que apresente febre, usualmente entre 2 a 7 dias, e que apresente 2 ou mais dos seguintes manifestações, que são náuseas, vômitos, exantema, mialgia, cefaleia, dor retroorbital, petequias ou prova do laço positiva, que nós sabemos que todo paciente com suspeito de dengue tem que realizar a prova do laço, e leucopenia. Então, a partir do momento que eu tenho uma pessoa que apresente essas sintomatologias, eu, enquanto profissional de saúde, eu tenho que notificar esta pessoa como suspeita de dengue. E a dengue, ela tem as suas classificações, né? Nós temos dengue com sinais de alarme, e nós vamos ver quais as características da dengue com sinais de alarme. É a dor abdominal intensa e contínua, vômitos persistente, acúmulo de líquidos, sangramento de mucosas, letargia e aumento de hematócrito. Pessoal, lembrando que a dengue é uma doença preocupante, é uma doença que mata, né? Se não tomadas as medidas, se não fizer o estadiamento correto do paciente, então nós temos que ter essa preocupação em relação à dengue. Dengue, ela é peculiar. Pessoas que estão com 2, 3 dias, onde a febre está defervescendo e apresenta esses sintomas, ela é uma pessoa que está com provável dengue com sinal de alarme. Qual é o que deve ser feito? Tem que se levar a uma unidade de saúde, não é mais a unidade básica de saúde, ele já tem que ir para uma unidade que tenha uma assistência mais especializada. Lembrando sempre disso, que a dengue, ela não é só aquele mal-estar, ela pode agravar se nós não tivermos um bom olhar e orientar o paciente em relação a esses sintomas que define como sinais de alarme. A dengue também pode ser grave, tá? Quando a dengue é grave, quando a pessoa apresenta choque devido ao extravasamento grave de plasma, taquicardia, extremidades frias, pulso indetectável, sangramento grave e comprometimento de órgãos. Então, nós temos que lembrar e orientar nosso paciente que quando a febre estiver defervescendo ou quando estiver indo embora, que muitas das vezes, no senso comum, quando a febre está indo embora, significa que a pessoa está ficando curada, que ela começar a sentir esses sintomas, tem que procurar
ao hospital, à unidade de saúde o mais rápido possível, tá? Porque nós sabemos que dengue não existe medicamento, assim como para o chikungunya e zika, o que faz com que o paciente se restabeleça o mais rápido possível em relação à dengue, antes que ele agrave muito, é a questão da hidratação. E quando suspeitar de chikungunya? Paciente com febre de início súbito maior que 38,5 e artralgia ou artrite intensa de início agudo, não explicado por outras condições, sendo residente ou tenha visitado áreas endêmicas ou epidêmicas até 2 semanas antes do início dos sintomas, ou que tenha vínculo epidemiológico com caso importado confirmado. Então, a partir do momento que eu sei a definição de caso da doença, eu encontro o paciente com essas sintomatologias, enquadrado dentro desse quadro de suspeição, então nós temos que notificar esse paciente como suspeito de chikungunya. O chikungunya também, a febre do chikungunya, também tem peculiar. Ele pode ser, os sinais clínicos mais importantes, como eu falei para vocês, febre acima de 38 graus, de início repentino, dores intensas nas articulações. O que é peculiar realmente à febre do chikungunya são as dores articulares intensas, onde a pessoa não consegue deambular, tem muita dificuldade para levantar copos, fazer as suas atividades normais. E isso é uma sintomatologia bem peculiar da febre do chikungunya. Ela pode apresentar-se na fase aguda, com sinais clínicos bem claros, como eu falei antes para vocês, com articulações com rubor, edemas, tá? E ela também pode apresentar-se na fase, ainda temos a fase aguda, exantemas, conjuntivite, e também pode apresentar-se na fase crônica. A fase aguda e a fase subaguda é uma recaída dos sintomas, onde existe poliartralgia distais, exacerbação de dores, e isso é uma fase entre 2 a 3 meses. A fase crônica é um período sem febre, mas existe uma poliartralgia inflamatória intensa e essa fase é maior que 3 meses. A febre do chikungunya, ela se classifica fase aguda, subaguda e fase crônica. Tá? Isso é muito importante nós sabermos, porque muitas das vezes nós temos que notificar pacientes que há 3 meses antes tiveram um sintoma, estabeleceram as dores, estabeleceu os sintomas, mas depois de 3 meses voltou a apresentar, ele já está na fase crônica, maior que 3 meses. A ficha de notificação para ambos é essa ficha que todos nós conhecemos, onde ela tem um número de registro que já vem, e esse número de registro é o que será colocado no sistema de informação, no caso de dengue e chikungunya, no Sinam online. O que eu chamo a atenção em relação a essas fichas é que nós façamos o preenchimento de forma correta, onde os campos são essenciais para que nós possamos ter outras medidas que nós veremos mais à frente, como, por exemplo, a coleta de amostra biológica. Essa questão das datas dos primeiros sintomas é muito importante em relação às arboviroses para que nós possamos estar fazendo uma coleta adequada, tá? Então, a ficha de notificação é a ficha que nós vamos perceber que ela é a ficha específica para dengue, chikungunya, zika e demais outros agravos, diferenciando da ficha de investigação, que nós agora sabemos que a ficha de dengue e febre de chikungunya são acopladas. O que vai diferenciar é no campo 2, onde nós temos agravo e doença, sendo a 90 para a dengue e a 92 para a chikungunya. Então, a ficha de dengue e chikungunya de investigação é a ficha acoplada. Eu sabendo definir o caso pela suspeição, eu vou notificar ou para dengue ou para a febre do chikungunya. E muitas das vezes temos que, por sintomas muito semelhantes, nós notificamos para as duas doenças. O importante é que nós saibamos que a ficha de dengue e chikungunya são fichas acopladas. Na mesma ficha nós temos. Em relação ao Zika vírus, o que nós temos a informar? Os sintomas são febre, erupções cutâneas, conjuntivites, dores nos músculos, articulações, dores nas articulações, mal-estar e dor de cabeça. O que vai diferenciar no Zika é a questão das erupções cutâneas, que no chikungunya e na dengue percebe-se essa erupção cutânea com 2, 3, 4 dias ou até
no final da doença. E no Zika vírus tem a presença da erupção cutânea com um prurido intenso. Né? O prurido do Zika vírus é diferente do prurido da dengue em relação à intensidade, porque é no início da doença e com muita intensidade realmente. Quais são as principais complicações do Zika? Né? Nós tivemos grandes complicações, principalmente em relação às gestantes no início, né? Com risco de problema de desenvolvimento fetal, a microcefalia ou outra malformação. Tivemos também, em relação à população geral, um incremento do número de casos de síndrome de Guillain-Barré, que foi constatado que algumas pessoas que tiveram Zika previamente, após algum determinado período, começaram a apresentar a paralisia, né? E foi constatado, em alguns casos, a síndrome do Guillain-Barré pós-infecção Zika. Então, essas preocupações ainda estão bem acentuadas. Não é só porque nós tivemos número de casos diminuído que nós possamos estar no sentido numa zona de conforto. Na realidade, nós não estamos. E mais preocupante ainda porque começou o período de chuva e nós temos que estar bem atentos para que nós possamos estar realmente quebrando o vínculo de transmissão dessas doenças. A ficha de notificação da Zika de notificação é a mesma para a dengue, chikungunya e outros agravos, como eu falei anteriormente. O que vai diferenciar é a ficha de investigação, que nós ainda não temos uma ficha específica para o agravo. Essa ficha, para que nós possamos efetivar a investigação do Zika, é na ficha de notificação conclusão, tá? Você vai colocar o CID, onde você vai colocar as principais informações do agravo, dos sintomas ou do agravo que o paciente está sentindo. Lembrando que no campo tem observação e essas observações são importantes. Nós temos que fazer, nós temos que escrever, já que não é uma ficha que direciona para a Zika, porque nós sabemos que as doenças que não têm ficha específica é utilizada a ficha de notificação conclusão. Então, algumas observações que nós temos que informar é importante para que nós possamos tomar as medidas precativas para isso, tá? O importante é que nós temos ali o local da contaminação, da infecção, né, da contaminação na realidade, para que nós possamos estar tomando medidas preventivas, tá? E em relação ao diagnóstico laboratorial, nós fizemos um quadro onde estão contemplados a dengue, zika e chikungunya. Nós temos amostras de sangue, soro para as doenças. Lembrando que isso é isolamento viral. Nós estamos querendo saber em relação qual é o vírus realmente que está acometendo aquela pessoa, qual a doença, né? Então, no Maranhão, como eu falei anteriormente, nós ainda não fazemos esse exame. É necessário que a gente faça a coleta, congele este sangue e encaminhe para o laboratório de referência. Muitos municípios não têm o freezer -70, é onde o sangue tem que ser acondicionado. Como é que a gente consegue fazer essa dinâmica de coleta de sangue para isolamento viral? Quando nós vamos a determinado município, nós temos a participação do LACEN, a parceria com o LACEN, e nós levamos um bujão de nitrogênio. Neste bujão de nitrogênio, a partir do momento que a gente faz a coleta para a doença que nós estamos suspeitando, nós colocamos esse sangue, por exemplo, para dengue, é sangue total, 5 ml. Nós fazemos a coleta e colocamos no nitrogênio, no bujão de nitrogênio, porque o nitrogênio, ele vai congelar aquela amostra. Por isso a dificuldade de muitos municípios conseguirem realmente fazer a coleta para o isolamento viral. E esse isolamento viral, vocês vão observar que o paciente ele tem que estar do 1º ao 5º dia dos sintomas para se fazer essa coleta, para saber qual vírus que está na corrente sanguínea daquele paciente e, consequentemente, o paciente adoecendo pelo agravo. Tá? Para a dengue é sangue do 1º ao 5º dia do início dos sintomas. Para Zika vírus pode ser sangue ou soro, mas também do 1º ao 5º dia dos sintomas. E chikungunya idem, só que chikungunya é sangue total e também do 1º ao 5º dia do início dos sintomas. Isso para que nós possamos saber qual sorotipo que está circulando em relação à dengue e saber se a pessoa realmente está com o vírus da Zika e o vírus do chikungunya, da febre do chikungunya.
Para o diagnóstico laboratorial referente à sorologia, esse é o mais fácil que nós podemos realmente estar realizando nos nossos municípios, todos são soro, tá? Tanto para dengue como para chikungunya quanto para zika. O que nós temos que estar atento é em relação ao período da coleta. Por isso que na ficha de investigação é primordial que nós coloquemos a data do início dos sintomas, para que nós possamos estar sabendo qual o período correto da coleta da amostra biológica. Porque se for isolamento viral, o paciente tem que estar entre o primeiro e o quinto dia dos sintomas. Para a sorologia, a partir do sexto dia, já pode-se fazer essa coleta. Fazer a coleta, levar para centrifugar, botar no acondicionamento 4 a 8 graus, aquele normal, e encaminhar para o LACEN. Cadastrar no GAL e encaminhar para o LACEN. Outro fator importante é que todos os municípios tenham cadastro no GAL, para que possa estar encaminhando amostras para análise no laboratório central, que é a nossa referência. Não só de dengue, chikungunya e zika, mas demais amostras biológicas para demais agravos. Para dengue, chikungunya e zika, é necessário que nós saibamos o período oportuno de coleta, porque uma coleta realizada no período inoportuno, nós teremos resultados falsos. Então, o necessário é que conheçamos o período correto, o período oportuno de coleta e que façamos a coleta de forma adequada. Aqui nós colocamos um quadro onde ele especifica para a gente a doença, a notificação em relação a prazos de notificação e prazo de encerramento, qual a ficha ou instrumento do sistema e os critérios de confirmação. Por exemplo, para dengue, caso, notificação 7 dias, encerramento 60 dias. Qual o instrumento e sistema? Ficha de dengue e no Sinan Dengue Online. Qual o critério de confirmação? É o IgM positivo realizado pelo LACEN. Quando a sorologia, quando eu falo IgM, estou me referindo à sorologia, o paciente estava a partir do 6º dia, coletei, veio o resultado do LACEN positivo, eu vou encerrar no sistema online como positivo, tá? E pode ser também encerrado por isolamento viral, que nós encaminhamos para o laboratório de referência, ou por clínico epidemiológico, desde que nós tenhamos exames confirmados por laboratório. Tá? Então, dengue, caso que for dengue óbito, tem que ser maior ou igual, 24 horas, gente. 24 horas, óbito sempre 24 horas. O prazo de encerramento, 60 dias. Qual é a ficha, o instrumento? Ficha de dengue e chikungunya, que são acopladas, Sinan Dengue Online. Qual o critério de confirmação? IgM positiva do LACEN, ou isolamento viral, o imunohistoquímico, o histopatológico e clínico epidemiológico. Recomenda-se que os óbitos não sejam confirmados por clínico epidemiológico, mas nós sabemos que dentro da necessidade, das dificuldades de diagnóstico laboratorial, às vezes isso acontece. Mas para que isso aconteça, é necessário que nós tenhamos o comitê para avaliar e analisar o caso. Certo? O importante é que nós saibamos aqui qual a doença, a notificação, o prazo de notificação e prazo de encerramento, o instrumento que deve ser colocado, essas informações e o critério de confirmação. Neste quadro nós temos para dengue, chikungunya e zika, tá certo? E outra vigilância importante que nós estamos observando agora é a vigilância de doenças neuroinvasivas por arbovírus. Tá? O que significa isso? São doenças que nós percebemos que, após infecção prévia por arbovírus, dengue, chikungunya ou zika, as pessoas começaram a apresentar essas doenças neurológicas. Levando em consideração que antes os achados eram a preocupação somente com zika, com o vírus zika, que poderia estar causando esse tipo de doenças. Outros achados importantes foram evidenciados que tanto chikungunya quanto zika, previamente, algumas pessoas também apresentaram essas doenças neuroinvasivas. Outro achado importante é que nós sabemos que a dengue ou chikungunya ou zika, elas podem ser assintomáticas. Pessoas, mesmo não apresentando sintomas, elas podem
depois apresentar, e foi infectada por arbovírus, mas não apresentou sintomas, elas podem apresentar esse tipo de doença. Com o aumento do número de casos de pessoas apresentando essas doenças, tornou-se necessário uma vigilância das doenças neuroinvasivas por arbovírus. Qual o objetivo dessa vigilância? Monitorar as tendências dos casos de doenças neuroinvasivas por arbovírus e sua relação com os casos notificados de dengue, chikungunya e zika, saber se realmente, de acordo com o número de casos notificados, houve esse aumento de doenças neuroinvasivas, detectar precocemente a alteração do padrão de ocorrência de casos de doenças neuroinvasivas. Temos como exemplo a encefalite viral aguda, a mielite transversa viral aguda, síndrome de Guillain-Barré, entre outras. Identificar os possíveis agentes envolvidos nos casos dessas doenças por arbovírus, com foco principal para os vírus da dengue, chikungunya e zika. Caracterizar o perfil epidemiológico dos casos de doenças neuroinvasivas por arbovírus, detectar a introdução, a disseminação ou a reemergência de outros arbovírus neurotrópicos e fornecer indicadores epidemiológicos que apoiem a definição de grupos e áreas prioritárias de intervenção e organização dos serviços de saúde, né? Porque nós temos que ficar preocupados com a seguinte situação: se nós tivermos surtos, nós temos serviços de saúde organizados para receber essa demanda? Então, é necessário que nós tenhamos o olhar vigilante para essas doenças que podem ser ocasionadas por infecção prévia por dengue, pelos vírus da dengue, chikungunya e zika. E nessa unidade sentinela, que é a vigilância por arbovírus, nós temos a definição de caso. O que é um caso suspeito para doenças neuroinvasivas? Casos agudos de encefalite, mielite, encefalomielite ou síndrome de Guillain-Barré ou de outras síndromes neurológicas centrais ou periféricas diagnosticadas por médicos especialistas. O que é um caso provável? É um caso suspeito que apresente anticorpos da classe IgM para arbovírus na primeira amostra de soro, através da metodologia ELISA, diagnosticados por médico especialista na ausência de explicação clínica mais provável. Então, caso provável, ele já vai ter anticorpos, já vai ter um diagnóstico laboratorial, já vai ter um anticorpos da classe IgM, que foi através do soro, de amostra de soro, através da metodologia ELISA. Então, nós temos também que entender o que é a definição de caso para neuroinvasivos, de caso suspeito e caso provável. O manejo laboratorial das amostras colhidas, ela pode ser através de soro, através de líquor ou de urina, dependendo da situação. Nós temos soro primeira amostra, que é na fase aguda. Nós temos o ELISA, para dengue, chikungunya e zika, o IgG e o IgM, e dependente do intervalo entre o início dos sintomas e a coleta, levando em consideração, só lembrando que para dengue, chikungunya e zika, a coleta, ela tem que levar em consideração a data do início dos sintomas, mas já para neuroinvasivas isso não é mais necessário, tá? Nós não temos que estar preocupados com a questão do início dos sintomas para o ELISA. Já para o RT-PCR, se a amostra colhida deve ser até o 5º dia de início dos sintomas, tá? Isso em relação à primeira amostra. Sorologia independe do intervalo, mas lembre-se que lá para dengue, chikungunya e zika, para a sorologia normal, leve-se em consideração o intervalo entre o início dos sintomas e a coleta. Já para a neuroinvasiva, para a sorologia, isso não é pertinente. O soro na segunda amostra, na fase convalescença, tá? Também é o ELISA, IgG e IgM para dengue, chikungunya e zika, e também depende de intervalo entre o início de sintomas e a coleta. Já o líquor, ele também depende do intervalo entre o início dos sintomas e a coleta, e o RT-PCR para o líquor, se a amostra colhida até o 30º dia de início dos sintomas. Tá? Isso daí nós podemos acompanhar através do protocolo e dando uma lida e se familiarizando com essas informações. E também pode ser feito através da coleta da urina, através do RT-PCR, se a amostra colhida até o 30º dia de início dos sintomas.
Isso é para que nós possamos estar sistematizando em relação ao que é um suspeito, o que é um caso provável, qual o manejo laboratorial e para que nós estamos coletando essas amostras para encerramento dos casos. Para vocês terem uma ideia, nós já temos casos confirmados por neuroinvasiva por arbovírus. Esse daqui é o Manual de Vigilância Sentinela, onde vocês vão estar encontrando tudo em relação às doenças neuroinvasivas por arbovírus. Eu só solicito que nós tenhamos um olhar sensível realmente em relação a essas informações. Nós estamos num período, como eu falei anteriormente, um período chuvoso, um período propício para a proliferação do vetor. Nós ainda não temos uma vigilância estabelecida dentro de algumas localidades e a preocupação é muito grande. Logo porque nós sabemos que a dengue é uma doença que pode levar ao óbito de forma rápida, a evolução é muito rápida. Nós temos o chikungunya, que leva a pessoa a ter problemas de deambulação e até a óbito também, como nós tivemos em anos anteriores, a 2018, mais óbitos por chikungunya do que por dengue. Nós temos o Zika vírus, que nós vimos os grandes problemas ocasionados pela presença desse vírus em gestantes e em população em geral. E agora nós temos as 3 doenças que podem fazer com que sejam desenvolvidas doenças neuroinvasivas. Então, essa é uma preocupação de todos nós, onde todos os setores devem estar envolvidos nesse combate, né, nessa situação e levar em consideração que não só a vigilância, mas como a atenção básica são peças primordiais e principais para as notificações e encerramentos no tempo oportuno dos casos dessas arboviroses. Muito obrigada.